Oi, minhas outras amigas, tudo bem? Meu coração não está preparado para isso. A gente tem aqui o Brasil e Noruega no dia 5 de julho. Tô gravando esse vídeo no dia primeiro e aqui a gente vai ver tudo relacionado a como que vai ser o jogo. Esse jogo não vai ser para cardíacos, tá? A gente vai ver posicionamentos do Brasil, do mapa do Brasil e do Brasil na Copa, assim como a Noruega. Creio eu que se você tiver muita ansiedade, você vai ficar ainda mais ansioso aqui. Então, se você realmente tem muitos sentimentos de angústia, não consegue controlar o coração, evita esse jogo, tá? Mas assim, nós vamos realmente ter um jogo inigualável, inesquecível, que vai trazer a possibilidade, sim, da gente chegar longe. Eu vou ter que falar só um pouquinho de astrologuês aqui. Tô até com as minhas anotações, uma letra horrível, mas eu entendo. Eu tive que ver o mapa astral é, é, de cada lugar aqui. Fiz da Noruega e fiz do Brasil. Por que que eu tive que olhar o mapa astral? Sim, cada cidade, cada estado, cada país tem um mapa astral. Por que que eu tive que olhar o mapa astral disso? Porque isso afeta as seleções, tá? Então, o nosso local de nascimento pode nos afetar. É por isso que, por exemplo, quando a gente está fazendo uma revolução solar, a gente tem que olhar o mapa natal, o mapa de nascimento da pessoa, né? Mesmo que às vezes não tenha nada ali, a gente, como astrólogo, tem que olhar. Se tiver algum karma ali, por exemplo, algo positivo que vai afetar a pessoa, a gente tem que falar, né? Porque vai afetar também o ano. Se não tiver nada, não fala nada. Agora, pontos importantes do céu do momento. A Noruega nasceu com Lua em Leão. Nós temos Júpiter e Vênus em Leão. Anotem. Nasceu com Netuno em Câncer. Nós temos Mercúrio em Câncer, retrógrado no céu. Nasceu com Sol e Plutão em Gêmeos. Nós temos Marte e Urano em Gêmeos agora. E a roda da fortuna é em Libra. Ou seja, não está nada acontecendo ali, está tranquilo, né? Libra está na casa 11, está vazio. Brasil, mapa astral. Nasceu com Vênus em Leão. Vênus está em Leão, conjunto com Júpiter, tá? Nasceu com Câncer na casa 5 vazio, não tem nada acontecendo ali, mas Mercúrio está retrógrado em Câncer. Nasceu com Júpiter e Lua em Gêmeos, tá? Nós estamos com Marte no céu e Urano em Gêmeos. E nasceu com Roda da Fortuna em Escorpião. O ascendente desse jogo será em Escorpião e o Sol também na casa 8, regente de Escorpião. Agora sim, vamos destrinchar o mapa, tá? Com essas informações. Anotem! Nós temos um jogo muito difícil. Primeiro, se vocês acham que o Japão foi difícil, aqui vai ser mais difícil ainda. Eu até sonhei com 3 para a Noruega e 4 para o Brasil, mas nós vamos no final fazer previsões mais numéricas, vamos dizer assim. Aqui a gente tem Vênus e Júpiter em Leão na casa 9. Esse posicionamento é lindo para o Brasil, porque é sorte do Brasil. A gente tem um país que nasceu com Vênus em Leão, ou seja, o retorno da Vênus no Brasil. A Vênus, ela traz harmonia, ela traz um momento conjunto com Júpiter de expansão e ela traz um momento de proteção divina. Vocês estão vendo o tanto de sincronias que a gente tem com a Copa de 2002 com a Copa de 2026. As sincronias que as pessoas estão pensando não é só martelada hermética, não. Algumas são, mas outras realmente são sincronias do universo. A casa 9 é o passaporte para o universo aqui. Sim, você vai aprender um pouco de astrologia aqui, sinto muito. Esse é o momento de entender aqui como essas sincronias ativam o mapa do Brasil. A Vênus na casa 9 ali, ela traz aquele momento de estou equilibrado, estou centrado, em harmonia com minha essência, Leão. Só que, o que acontece? A gente tem o Sol em Câncer na casa 8. A casa 8 é o porão da alma. É a crise. E a gente tem um ascendente em Escorpião que rege a casa 8. É o momento fênix de morte e nascimento. Quem ganhar esse jogo vai perder o medo. Quem ganhar esse jogo sabe que é uma batalha, mas é uma batalha a ser vencida, mas é uma batalha. A casa 8, se você inclusive nasceu com a casa 8, sabe que a sua vida é uma montanha-russa, é para cima, para baixo, é muita finalização de ciclo, é muito início de ciclo.
Então a gente tem um espetáculo, né? Leão é isso, é o palco, o holofote. Aqui com certeza vai ter um momento de quem está exibindo esse jogo bater recorde de acessos, de visualização, de likes, de engajamento, tá? Agora, por um outro lado, Leão também é a criatividade. Então, nós temos jogadas espetaculares que a gente fala: que é isso? Que golaço! Um apelo midiático muito forte e muita gente, de novo, falando quão um jogo inesquecível foi, um jogo memorável. Sol em Câncer é a memória efetiva que esse jogo vai criar aqui. Só que é um jogo, Câncer, no porão das emoções, é um jogo de trauma. É um jogo de confronto. Se você tem problemas de coração, eu não indico você ver esse vídeo, esse jogo. Porque é a conexão emocional com o time, o patriotismo lindo, mas ao mesmo tempo, aqui, nossa casa 5, que é a casa dos jogos em Câncer, que o Mercúrio está retrógrado, diz que a gente vai estar assim, ó, perdidinho. Eu quero ir para a esquerda, mas eu vou para a direita, mas o que? Há aquele momento de muita tensão psicológica. E é muito louco, porque o mapa do Brasil, em todos os jogos, é psicológico, psicológico, psicológico. A palavra-chave para o Brasil ganhar é dominar aqui a mente. O Mercúrio retrógrado aqui, que no caso está na casa 9, está em Câncer, mas está na casa 9, ajuda muito a potencializar a nossa sorte ali. Mas a gente tem dificuldade em adaptar o plano de jogo, tem muita mudança repentina. A tática aqui, às vezes, é muito emocional e pouco racional. Então, a gente precisa fazer o contrário. A gente tem que acalmar o sistema nervoso aqui, de quem tá vendo o público e dos jogadores também. Porque Urano e Marte em Gêmeos na casa 7 fala que a gente vai estar numa sintonia melhor. Sintonia Gêmeos é mental melhor. Então é como se os jogadores estivessem lendo a mente um do outro e ao mesmo tempo eles estão também canalizando do nada uma jogada espetacular ali, sabe? Passes explosivos, um entrosamento muito dinâmico, muito rápido. A gente vai estar muito veloz. Mas o outro time também, porque esse mapa é do jogo, não é do Brasil, é do jogo. E eles têm Sol em Gêmeos, a Noruega, e Plutão. Então, eles também estão muito rápidos, muito dinâmicos, é velocidade, é a lateral ali, jogada pela lateral. Uma vírgula aqui, eu não sei nada de futebol, mas eu amo Copa do Mundo, mas não sei nada de futebol. Então, por favor, comentem aqui se eu falar algum termo errado, futebolisticamente falando, pode me corrigir sem problema. Mas aqui a gente tem contra-ataques muito rápidos, mas Urano é o inesperado, também é desorganizado. O Marte tem que ter cuidado que a gente traz muita conclusão precipitada. Acha que fez gol e não. Muito impedimento pode acontecer aqui também, tá? Vejo de novo cartões, pode ter uma expulsão nesse jogo. O que eu vejo também é, olha só, a roda da fortuna do Brasil Escorpião traz esse momento quase divino. Eu realmente sinto, e não é falando como brasileira, que a nossa chance para o ex existe. A nossa energia está totalmente concentrada em pensar no passado, a memória afetiva, Mercúrio em Câncer, a memória afetiva do Hexa, dos jogadores, da história, do patriotismo, fica muito maior aqui. Então, se a gente acha que tá bom do jeito que tá, vai ficar ainda duplicada essa energia. E aqui, veja bem, a nossa casa 5, ó, a gente tem Câncer do Brasil. Aqui, na casa 5, a gente vai ter Áries. Na casa 5, fogo com fogo. Só que o Saturno, ele é terra, Netuno é água. Então a gente tem um conflito de elementos muito forte. Isso não é ruim, porque aqui é uma criatividade. O Saturno ele limita e o Netuno traz o fator milagre. Só que assim, parece que vai ter muito erro de arbitragem. Então, tá vendo esse conflito de energia? A arbitragem errando de novo, né? Porque, nossa senhora, o Brasil tá sofrendo com isso. A arbitragem errando, uma expulsão por conta de raiva, Ares, briga. Nós precisamos no campo aqui de uma grande liderança. Porque Ares é isso. Casa 5 é a casa de leão. São 2 reis aqui. Nós precisamos dos capitões ali,
colocando foco no time, porque a perda de foco nesse jogo pode ser muito grande. Tem muita coisa acontecendo no mapa deles em Gêmeos e no nosso mapa também em Gêmeos, e aqui também em Gêmeos. É muita coisa acontecendo. Nós temos Júpiter e Lua em Gêmeos. Nossa, nós somos. O brasileiro é realmente assim: tô aqui, tô ali, tô pra frente, tô pra baixo. Traz alegria, mas. Então aqui a gente precisa tomar cuidado com isso. Parece que tem um travamento do ataque e ao mesmo tempo tem um milagre divino acontecendo de fazer um gol. Esse gol foi um milagre. A gente vai escutar isso. Mas a gente tem muita frustração. Parece que tá tudo travado, parece que tá indo, mas não tá. Conflito energético, conflito de elementos no Saturno aqui. Então nós precisamos que o capitão fale, não, vai ser desse jeito, dessa forma, faz isso, faz aquilo. Nós precisamos de uma liderança dentro de campo muito maior. Pode ser que, claro, o Ancelotti em si seja essa liderança também dentro de campo e fora, mentalmente falando. Mas eu vejo que lá dentro tem que ter, eu não sei quem é o capitão do time, inclusive, do Brasil. Tem que ter isso. A pessoa que puxa a orelha, que guia, aquele capitão que vai canalizar um arquétipo de guerreiro e um arquétipo de liderança espiritual, Saturno e Netuno. Né? A gente tem aqui também a Lua na casa 4, e Lua rege a casa 4, e a nossa Lua aqui tá em Gêmeos, ok? E a lua deles está em Leão. Então, a lua em Peixes, de novo, ela traz ai, tô no mundinho da lua, sabe? Se você tem lua em Peixes, você deve estar muito acostumado a escutar isso. Você voa demais, você tá em tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Então, se vocês pararam para pensar, Júpiter, regente da casa 9, é espiritual. Lua em Peixes é espiritual. O Nodo está em Peixes, é espiritual. Sol em Câncer, Câncer elemento água, é espiritual. Sol na casa 8 é espiritual. Ascendente Escorpião é espiritual. É um jogo extremamente espiritual. Por isso que eu falei, quem ganhar esse jogo vai renascer. Quem ganhar esse jogo pode ser um grande time para realmente ganhar um Hexa. Para chegar na final. Porque é um jogo tempo. Eu não vou esquecer, ficou na minha memória. Quem ganha esse jogo é assim, perdi o medo. Escorpião é isso. Eu vivi esse campo de batalha, vivi essa luta, agora foco é para frente. Se vocês pararem para reparar, eu sei que a minha bolinha tá em cima, mas a gente tem muito pouca terra nesse mapa. Pontos positivos aqui. A gente tem Virgem na casa 10, mas não tem nada ali. Esse é um jogo fogo e água. É na raça, é na garra, fogo, e é no espiritual, na canalização, na intuição, água. Quando a gente tem terra no mapa, a gente consegue estruturar, ajeitar, organizar. Por isso que é um jogo confuso, por isso que é um jogo que cardíaco assim vai sofrer. Porque falta aquele tato assim de tipo, faz desse jeito, dessa forma. Falta uma criação de linha do tempo, uma estrutura aqui. Então a gente pode esperar uma intensidade muito forte, uma intensidade do sistema nervoso das pessoas muito forte. O ascendente aqui em Escorpião, ele não tolera meio termo, ou vai ou racha. O Sol na casa 8 fala de uma equipe aqui que precisa manter equilíbrio emocional sob pressão. Erro de arbitragem, gol sofrido cedo, acabou. A pessoa vai ser, a pessoa vai ficar assim, para baixo, o time vai ficar para baixo. A Holanda, como tem a Holanda não, a Noruega, como tem um time mais tático, às vezes mais mental, mais cerebral, sofre com Mercúrio retrógrado. Mas como a gente tem a casa 5 também, Mercúrio retrógrado, a gente também vai sofrer. Então, assim, por incrível que pareça, vai ser um jogão porque tá todo mundo sofrendo igual e ganhando igual. Então, assim, parece que a gente tá vendo, tipo, todos os jogadores jogando como se fossem, tipo, do mesmo time. Eu sei que é muito inexplicável, mas é como se fosse igual as coisas, sabe? Todo mundo igual, todo mundo acertando igual, errando igual. Por isso que eu falei assim, gente, mas que sonho estranho que eu tive. 3-4, né? 4 pro Brasil, 3 pra Holanda. Eu falei, Noruega, o que eu tô falando Holanda? Noruega, eu fiquei, gente, que estranho. Então, assim, o Brasil tende a ser favorecido? Tende. Eu vejo que o Brasil vai ganhar e, de novo, não é porque eu sou brasileira, não. É porque nós temos Vênus em Leão. Vênus é um ponto de prosperidade, de harmonia. Nós temos Júpiter ali também.
em Gêmeos. E Gêmeos está sendo extremamente bem ativado no mapa aqui. A roda da fortuna Escorpião, o Brasil vai ganhar, mas vai ganhar assim, ó, suado. De novo, parece que nadou, 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 chegou a lugar nenhum. Vejo eu que o primeiro tempo pode ser um empate, pode ser 1-1 no primeiro tempo, ou 0-0. Não vejo ninguém saindo ganhando no primeiro tempo. Segundo tempo também, igual foi no Japão. Aí sim que o bicho pega. Aí que vocês podem tomar os remedinhos do coração, de ansiedade, o chazinho de camomila. Segundo tempo, as pessoas vão estar mais cansadas. Urano em Gêmeos aquece muito o nosso sistema nervoso. Por isso que é um ano de ansiedade a partir do segundo semestre para o coletivo aqui também. Então, os jogadores, ainda mais que é Marte aqui, e o Marte rege Ares, onde está Saturno e Netuno na casa 5. A conexão que a gente tem aqui é tipo, parece que eu tô, sabe, sem ar. Gêmeos rege os nossos pulmões. Aqui, de novo, eu vejo a possibilidade de alguém machucar o braço. Marte é acidente. Machucar o braço, cair de mau jeito aqui. Machucar a mão, cair de mau jeito também, tá? De novo, alguma coisa com a cabeça, com esse Saturno aqui em Áries também. Algum machucado por desatenção. Do nada ali, uma cabeça machucada. Touro também, como o touro tá pegando bem essa casa 6, eu vejo 2 pontos. E aqui talvez a gente nem consiga ver isso dentro do jogo, mas o primeiro ponto é muito de cura de uma criança interior de algum jogador. Pode ser algum jogador que tem Sol em Terra. Então pode ser algum jogador de Touro, de Capricórnio ou de Virgem. Um jogador que você fala assim, nossa, parece que ele é outra pessoa, parece que ele renasceu. Então talvez isso a gente não veja de imediato, fica aí uma leve curiosidade. Depois aqui eu vejo um jogador que às vezes até pode estar numa ansiedade e descontando na comida ao longo da partida. Aqui pode ser também que alguém acabe sem voz, né? Falando aqui. O touro rege a nossa garganta. Às vezes alguém vai pegar uma amigdalite também, uma gripe aqui, tá? Isso pode acontecer, porque Gêmeos também aqui, com Urano e com Marte, é o falar. De novo, a gente precisa de uma grande liderança aqui. Eu aproveitei e tirei um tarô, rapidinho. Eu perguntei o que a gente precisa fazer para o Brasil ganhar. Saiu a Gebo, a Turiuas e a Yonjo. A Gebo fala de casa 7, é união. Aqui é o Lucky Number 7, é o número 7 da sorte. Precisa de união, precisa de harmonia, precisa estar conversando, dialogando, buscando equilíbrio. A Turiuas fala de defesa. É atacar e defender. Atacar e defender. Por isso que eles vão ficar muito cansados. Esse jogo realmente vai acabar. Pode ter uma lesão aqui. Esse jogo vai ser muito difícil. Tem que dar um basta. Tem que falar, não, ou a gente ganha, ou a gente ganha. Mas mantendo o ego saudável. E aí o Anjo fala que aí sim vem a celebração, vem a união. Mas o Brasil precisa estar sintonizado em campo. Por isso que eu acho que ele vai ganhar. Porque há uma tendência da gente se dar melhor com esse Júpiter e essa Vênus. A gente não pode ter ego aqui. Somos um time, é união, é comunidade, é altruísmo. Dou um, dou outro, abraço, crio, entende? Então é um jogo bem difícil. Não é à toa que a gente fala de mata-mata, né? Porque aqui a pessoa vai sentir que ela morreu e renasceu. Os jogadores vão sentir que eles morreram e renasceram. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A lua em peixes drena muito, tá? Então, assim, quando eu falo, gente, amando todos os santos, esse é um jogo realmente pra gente, assim, fazer os feitiços, fazer as simpatias, colocar nome de jogador da Noruega na geladeira, porque aqui a gente tá numa, vamos de sincretismo religioso, porque a gente tá aqui numa dificuldade em, às vezes, até aterrar, no centrar, e tem muito fogo e muita água nesse jogo, tá? Eu acho que, assim, se você tem muita ansiedade, não assista, porque pode ser que você fique assim, de novo, até sem ar em casa. Eu tô sem ar só de pensar. Gente, eu fui dormir 3 da manhã vendo esse mapa. Tô assim, meu Deus, o que é isso? Inesquecível, jogasse inesquecível, mas um jogo que vai doer. E muito na gente. Que a gente vai achar que tá perdendo, ganhando, perdendo, ganhando. A gente não pode abaixar a nossa energia aqui, né? Igual eu falei, se você não viu, no Instagram tem
os jogos que teve do Brasil, que ele tinha sol na casa 10, ele sempre ganhava. Aqui a gente tem uns 70% de chance do Brasil ganhar, mas tudo depende do emocional do Brasil. Às vezes eles vão sentir muito na arbitragem, nos erros de arbitragem, muito frustrados. Isso leva aquele momento de estão contra mim, e aí o que, que eu faço? Só dá para fazer isso aqui, e ansiedade acaba com a cabeça. Então a gente precisa do nosso mister, né? Nosso coach lá, trazendo uma situação de aterramento para os nossos meninos, tá? Mas há muita impaciência da Noruega, que realmente vejo até uma possível expulsão, especialmente do time da Noruega com esse Plutão em Gêmeos, que eles são muito. De novo, o Plutão é o porão da alma, então mentalmente eles estão com muita raiva inconsciente, com muitos desafios mentais individualmente, travamentos psicológicos, mas o Brasil, infelizmente, não fica para trás, porque é uma autocrítica que eles têm e um peso, né? Hexa não é pouca coisa, né, galera? Então eu vejo que assim vai ser um jogo bem difícil. O segundo tempo começa a melhorar. Eu vejo assim, num primeiro momento, o empate, como eu já falei, e num segundo momento eu vejo o Brasil saindo na frente. Eu não sei, sendo sincera, sobre aquele primeiro momento que eu falei do meu sonho. Eu não sei se a gente consegue fazer tantos gols assim. Mas eu realmente acho que há uma possibilidade de um 3-2 aqui. Então literalmente um mata-mata. Esse ascendente escorpião vai renascer muito a nossa vontade de ganhar e de fazer bonito nas próximas. Ai, se eu tiver errada, gente, isso aqui são só tendências, não me cancelem. Tô brincando. Mas é isso. Nome dos jogadores da Noruega na geladeira. Para tudo. Gente, eu me esqueci de uma coisa. Esse mapa também é muito forte para pênaltis. Por isso que eu falei que assim, será que eu falo essa questão do 4-3? Porque isso é uma sensação tão grande de pênaltis, foram para os pênaltis. Ai, é isso, gente. Eu tô suando aqui. Acho que eu tô suando por lugares que eu nunca achei que eu ia suar. De tão nervosa que eu tô. Eu também sou brasileira, eu também quero Hexa. Então é isso, gente. Pode ir também para os pênaltis. Comenta aqui o que, que você acha, qual que é a sua previsão. Me segue lá no Instagram, que tá aqui na descrição do vídeo, as minhas redes sociais também, o meu canal de previsão também tá aqui. E é isso, tô ansiosa para ver o que, que vocês acham também.